Olá, pessoal! Na aula de hoje, aula número 6 de língua portuguesa. Pensando sobre as repetições de palavras nos textos. Lembrando a vocês que esta atividade se encontra na sua apostila, na página 36. Nessa atividade, trabalharemos alguns sinônimos ou pronomes, que são palavras que podem substituir a palavra desejada. Pronome é uma palavra que substitui o nome, o nome de alguma coisa, algum nome, certo? Pronome. Nós temos aqui alguns exemplos, o pronome esse e essa, na forma masculina e na forma feminina no singular. Esse, masculino, singular. Essa, feminino, singular. Ele, masculino, singular. Ela, feminino, singular. Esses pronomes estão no singular, ou seja, se referem a um ser, não a dois ou mais seres, tá bom? Vamos lá então para a atividade, ver como funciona isso na prática. Vá para a página 36 da sua apostila. Pessoal, por que é importante evitar repetição de palavras num texto? Porque senão o texto fica chato, fica cansativo de ler, de difícil compreensão, né? Então há outras maneiras de se dizer sobre aquilo que nós queremos, de se referir àquele ser que nós queremos, sem, no entanto, repetir as palavras, sem ficar repetindo as palavras, certo? Vocês terão aí na apostila de vocês um texto que começa com uma pergunta bastante interessante. Jiboia engole boi? Eu não sei se jiboia engole boi, né? Para que você descubra, você vai fazer a leitura do texto e no final você vai responder a essa pergunta. Jiboia engole boi? Não sei. O que eu quero destacar com vocês aqui são as palavras que se repetem. Então, o professor sugere que vocês façam 3 leituras. Uma primeira leitura para responder essa questão, para ver se você entendeu ou não entendeu o texto. Uma segunda leitura, você vai destacar um termo que está repetido, que é o termo jiboia, certo? Ele está repetido e você vai destacar. Então, olha lá. Primeiro você vai destacar o termo jiboia. Pronto, o professor já encontrou aqui todas as palavras jiboia. Você vai fazer a leitura e destacar o termo jiboia. Num segundo momento, você vai utilizar então 2 cores. Pode ser marca-texto, pode ser lápis de cor. Se for lápis de cor, de preferência um lápis claro que não apague a palavra, certo? Um lápis amarelo, verde claro, azul claro, sei lá. Veja aí, a melhor forma é só de pintar a palavra por cima ou circular essa palavra para que você consiga ainda ler o texto, tá bom? No segundo momento, então, vocês destacarão as palavras repetidas. Jiboias, no plural. Jiboia está no singular, se refere a um ser. Jiboias, a 2 ou mais seres, no plural. Tudo bem? Faça a leitura, destaque, selecione essas palavras, tá bom? E vamos lá para a atividade, então. Depois de entender o texto, você observou que a repetição de palavras deixa o texto cansativo? Deve ter observado, né? Escreva algumas palavras que podem ser sinônimos de jiboia ou jiboias, né? Quais palavras você encontra aí que poderiam substituir essa palavra, jiboia? Pode pesquisar se quiser, pode ir na internet, pode pedir ajuda para os adultos. Pense aí, reflita, faça uma lista de palavras que você poderia substituir pela palavra jiboia, tá bom? Num segundo momento, você tem um trecho desse texto, um trecho bastante curto, onde você vai exercitar, então, reescrever esse texto fazendo as substituições
de forma com que o texto não perca o sentido. Não basta fazer as substituições, o importante é que o texto não perca o sentido. Há lugares em que a palavra precisa ser substituída, pode ser substituída, há lugares em que a palavra precisa ficar, senão o texto perde o sentido. Os pronomes que estão aqui sugeridos são os pronomes ela e dela, na sua forma singular e plural. Ela ou elas, dela ou delas. Os dois pronomes são pronomes femininos, não são pronomes masculinos, né? Está na forma feminina o pronome. Por que será? Certo? O professor vai só colocar essa interrogação. Por que será? Né? Que está escrito ela ou elas, dela ou delas. E não ele ou eles e dele ou deles. Certo? A forma utilizada aqui é a forma feminina. Pense aí, descubra, reescreva o texto. Bom trabalho para você.